E fala jogador, fala jogadora, chegando aí para essa terça-feira, dia 21 de julho, com vários jogos das eliminatórias da Champions League, Copa Sul-Americana, Brasileirão Série A, Brasileirão Série B e muito mais, trazendo as melhores dicas e análises para você. E antes de mais nada, eu gostaria de estar pedindo aquele imenso favor. Deixe aqui a sua inscrição e o seu like nesse vídeo, que isso vai estar ajudando demais aí a gente estar crescendo o nosso canal do YouTube, e fazendo assim você vai estar fazendo parte aí da nossa trajetória. Se possível também segue aqui o nosso Instagram, lá eu vou estar postando os palpites do dia, algumas coisas que às vezes não dá pra gente colocar aqui no vídeo do YouTube. Então nesse momento eu peço para você, segue o nosso perfil no Instagram também. E sem mais enrolação, vamos começar aqui logo por eliminatórias aqui da Champions League. A gente tem aqui o Fenerbahçe, extremo favorito, jogando contra o Gornik, né? Aqui no H2H a gente pode analisar aqui o seguinte: o Fenerbahçe jogando em casa, vindo uma sequência aí sem derrotas, né? Última vitória aí de 4-0, 5-0, teve um 3-3, 3-1 e 2-2. Já o Gornik jogando como visitante, a gente tem aqui duas vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Vamos estar dando uma olhada aqui nas probabilidades dessa partida. A gente tem aqui no mercado de gols uma possibilidade de 85% para over 0.5, um golzinho no primeiro tempo, meio arriscado, 55% somente de probabilidade. No mercado de escanteios, a gente tem aqui uma possibilidade de over 6.5 cantos. Por que uma linha tão baixa para esse jogo? Porque provavelmente quem vai estar sendo mais ofensivo seja a equipe do Fenerbahçe, já que ela é um franco favorito, super favorito para estar vencendo essa partida. Então muito provavelmente essa linha de escanteios fique só para o lado do Fenerbahçe. Então o Fenerbahçe abrindo aí um placar de 2-3-0 logo no começo, pode ser que não tenha valor mais estar buscando cantos nesse jogo, a não ser que seja o Fenerbahçe saia aí atrás do placar. No mercado de cartões, a gente tem a possibilidade aqui de um over 2.5 cartões. São duas equipes aí, o Fenerbahçe tem uma média de 3 cartões por jogo e o Gornik tem uma média aí de 1.7 cartões. É um jogo que eu acredito muito na vitória do Fenerbahçe, é uma equipe que tem muita possibilidade de estar vencendo essa partida, e acho que a questão de gols e cantos vai ser mais puxado para o lado do Fenerbahçe mesmo. E já pulando aqui para a Copa Sul-Americana, já partimos aqui para a área de mata-mata, né? A parte de mata-mata, jogo de ida e volta. A gente tem aqui o Nacional do Uruguai e Tigres nesse confronto aí, para ver quem vai conseguir passar. No primeiro jogo aqui a gente tem o jogo na casa do Nacional, jogando em casa aqui o Nacional vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. E o Tigres jogando como visitante, ele vem aí numa sequência bem mal de 3 empates e 2 derrotas. Na área de probabilidades para estar acontecendo aqui nessa partida, o over 0.5 gols está em 85% de probabilidade de estar acontecendo. O over 1,5 já fica um pouco mais arriscado, com 55%. Golzinho no primeiro tempo aí 65%, meio arriscado, e under gols seria interessante ali a faixa de under 3.5 gols, para não estar acontecendo aí 4 gols no jogo. No mercado de escanteios, a gente tem a possibilidade aqui de um over 6.5 de 90%. A média do Nacional é bem alta, praticamente essa média aqui é a média de 6.8 cantos, então é aquele mesmo sentido. Se o Nacional demorar a sair a buscar, a encontrar esse gol, pode ser que ele tenha aí uma média alta de cantos. Mercado de cartões, vemos aqui um jogo que tem muita tendência de ter cartões, a estatística dá até 80% de over 4.5 cartões, e esses jogos da Sul-Americana pode ser que tenha esse indício mesmo aí de ter bastante cartões nesse jogo. Chegando aqui para mais um jogo aqui da Copa Sul-Americana, a gente tem Universidade Central versus Santos. Aí o Santos joga na primeira partida fora de casa, na casa da Universidade Central. Universidade Central jogando em casa, vem de uma sequência aí de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Santos, quando joga de visitante, vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória, né? Todos os jogos aqui acontecendo over 1,5 e também aqui da equipe da Universidade Central. As estatísticas para essa partida são as seguintes: no mercado de gols a gente tem uma probabilidade aqui de over 1,5 de 85%, né, somada aí as duas equipes. Over 0.5 HT 70%, um pouco arriscado aí para esse jogo.
No mercado de cantos, a gente tem a possibilidade aqui de over 7.5 cantos no jogo, 80% aí de possibilidade. E no mercado de cartões a gente tem uma probabilidade aí de over 2.5 cartões de 90%. Todos esses jogos da Sul-Americana, acredito que vão ser jogos bem travados, bem truncados, então pode sim estar acontecendo aí essa linha de cartões. E agora vamos estar chegando aqui para o Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro e Bahia se enfrentam aí às 19h30 na casa do Atlético Mineiro. A classificação ficou assim, né, nas duas equipes aí antes do recesso da Copa do Mundo. O Bahia está em sexto com 29 pontos e o Atlético Mineiro em 11º com 24 pontos. Esse retorno das equipes, né, é meio complicado a gente ter uma noção, mas vamos basear aqui pelas análises das estatísticas das equipes até o momento aí da parada para a Copa do Mundo. No H2H, eu não me recordo se as equipes fizeram confrontos aí de amistoso, mas eu acredito que o Atlético Mineiro não tenha feito. Temos aqui o Atlético Mineiro jogando em casa. Ele vem de uma sequência aí de 3 vitórias, um empate e uma derrota, mas 3 vitórias seguidas é bem interessante. E o Bahia jogando aí como visitante, a gente tem aqui um retrospecto bem mal, né? Esse aqui é um amistoso, mas puxando aqui a gente vê que vem de 4 jogos sem vencer, 3 derrotas e um empate. Buscando aqui o lado das probabilidades desse jogo, a gente tem um over 0.5 com 100%, quer dizer que na grande maioria dos jogos aqui acabou saindo esse gol no primeiro tempo. Nada é 100%, mas pelas estatísticas das duas equipes nos últimos 10 jogos tem acontecido aí esses gols no primeiro tempo. No mercado aqui, vamos ver aqui o mercado de under 3,5 com 70% de probabilidade, não é muito interessante. Nesse mercado aqui de over 1.5 com 70% também é um placar um pouquinho arriscado. Pode ser que esse jogo aí fique muito truncado pela má fase aqui do Bahia jogando fora de casa. Pode ser que tenha um jogo mais duro aí do Bahia, tá tentando entregar esses pontos para o Atlético Mineiro. No mercado aqui de cantos, a gente vê uma possibilidade aqui de over 7.5 escanteios de 80%, né, para esse jogo. E no mercado aqui de cartões, a gente tem uma probabilidade de 75% para over 2.5 cartões. É uma média também bem interessante para essa partida. E agora vamos estar passando aqui para os jogos da Série B. Novo Horizontino enfrenta o Criciúma aí na noite dessa terça-feira, também às 7h30. O Criciúma é o líder do campeonato, vem jogando muito bem, uma equipe que vem trabalhando muito bem os seus jogos. E o Novo Horizontino vem aqui em sexto lugar com 30 pontos. Então a briga está bem intensa nessa parte aqui de cima da tabela. No mercado aqui de 2H, duas equipes vêm da seguinte forma. Novo Horizontino jogando em casa, ele vem de 2 vitórias seguidas, somando aí 3 vitórias no retrospecto, um empate e uma derrota. O Criciúma, jogando aí como visitante, vem de 3 vitórias seguidas e 2 empates. Então já mostra aí que a campanha do Criciúma, mesmo fora de casa, é bem interessante. No mercado aqui de probabilidades desse jogo, a gente tem aqui uma possibilidade de over 0.5 de 95%, uma possibilidade bem alta. E temos aqui também uma probabilidade de over 1,5 de 65%. O Criciúma toma poucos gols aí, não chega a tomar muitos gols. A equipe do Novo Horizontino não tem uma média maior do que over 1 gol sofrido por jogo, então deixa esse jogo com a possibilidade de um aspecto um pouco truncado também, beleza? No mercado aqui de under, vamos dar uma olhadinha como é que tá. O under 3.5 gols é uma possibilidade para essa partida também, tendo em vista essas duas defesas aí que são bem interessantes. Mercado de cantos, a gente tem uma possibilidade aqui de over 6.5 cantos nesse jogo aí. A média das duas equipes é interessante, mas eu acredito que sofram aí poucos cantos no jogo, mas dá para arriscar até um over 7.5 cantos aí, tendo em vista que é um jogo aí da parte de cima da tabela, pode ser que seja um jogo mais lá e cá. Mercado de cartões aqui, a gente tem a possibilidade de um over 3.5 cartões. A gente sabe que a Série B tem tendência aí de ter cartões, a média do juiz aqui é de 5.4 cartões por jogo, então essas aí são as estatísticas para essa partida. E vamos chegar aqui para mais um jogo, Avaí versus América Mineiro aí tá nessa Série B, 7h30 da noite. Aqui já vemos um jogo mais na parte de baixo da tabela. Temos o Avaí em 18º com 17 pontos e o América
em última colocação com 8 pontos. Esse aqui já é um jogo mais dos desesperados, um jogo dos aflitos aí para essa rodada da Série B. Jogando como mandante, o Avaí tem aí 3 vitórias seguidas, uma derrota e outra vitória, então soma aí 4 vitórias nos últimos 5 jogos. É um retrospecto interessante para um time que está na zona de rebaixamento do campeonato. E como visitante, o América Mineiro aí vem de 3 derrotas, uma vitória e um empate. As estatísticas desse jogo a gente tem aqui a seguinte maneira: over 0.5 com 95% de probabilidade, e para estar saindo aqui um golzinho no primeiro tempo tem 75%. Bem interessante, as duas equipes aparentemente tem uma média de gols interessante aí no primeiro tempo. Mercado de under, a gente tem aqui um under 3.5 gols com 90% aí para a partida inteira. Mercado de cantos, a gente tem aqui uma possibilidade aí de um over 6.5, mas não é muito aconselhado aí o mercado de cantos para esse jogo. Eu sinceramente, quando o mercado que tem uma tendência do jogo ser under, assim, ser ter poucos gols, eu também não costumo buscar mercado de cantos, porque para ter cantos tem que ter finalização. Então, se o jogo tivesse uma expectativa de muitas finalizações, ele seria consequentemente um jogo com tendência de over gols, né? Uns jogos aí que não tem muita probabilidade de estar saindo muitos gols nas partidas, a gente também evita estar buscando cantos. No mercado de cartões, a probabilidade aqui de over 3.5 cartões de 80%, uma probabilidade bem alta. A gente sabe aí que os jogos do Campeonato Brasileiro, Argentino, todos esses jogos têm uma tendência muito alta de estar acontecendo cartões aí na partida. Então, para esse jogo aqui, uma tendência interessante seja aqui no over 3,5 cartões. A média do juiz é de 5.1 cartões por jogo. Chegando aqui para esse último jogo aí da Série B, o nosso último jogo do dia aqui, Vila Nova enfrentando Fortaleza aí. O Vila Nova tem 4ª colocação com 31 pontos, Fortaleza em 5ª colocação com 31 também. Então vamos dar uma olhada aqui só nas campanhas das equipes jogando em casa e fora. O Vila Nova em casa é o 4º melhor colocado aí nos jogos em casa, e o Fortaleza aí não desempenha muito bom futebol jogando aí fora de casa. No mercado aqui de H2H, aqui, os enfrentamentos das duas equipes, Vila Nova jogando em casa vem aí de uma sequência de 4 vitórias seguidas e um empate aqui, acredito que tenha sido até por pênaltis no outro campeonato, né? Então a decisão, né? Então aqui o Fortaleza como visitante tem uma sequência aí de 3 derrotas, uma vitória e um empate. Nas estatísticas para esse jogo a gente tem a seguinte recomendação: over 0.5 gols aí com 85% de probabilidade. No mercado de cantos a gente tem um over aí 8.5 cantos com 80% de probabilidade. A média das duas equipes é de 5.4 do Vila Nova e 6.2 do Fortaleza, uma média bem interessante. Voltando aqui no mercado de gols, o primeiro tempo, deixa eu ver aqui como é que tá aqui. 75% de probabilidade de gol no primeiro tempo. É uma indicação interessante para esse jogo. Já no mercado de under aí, 90% de probabilidade de under 3.5 gols, para estar acontecendo aí menos de 4 gols na partida. Mercado de cartões, uma possibilidade aqui de até 4 cartões no jogo com 80%, over 3.5 cartões. A média do juiz chega em 4.6 cartões por jogo. Então é isso, pessoal, essas foram as análises e as probabilidades das partidas que eu selecionei, as melhores partidas aí para essa terça-feira. Lembrando que esse vídeo tem um cunho jornalístico, a gente sabe aí que com as novas regras a gente não pode estar fazendo análise, indicando ou influenciando você a estar fazendo algum tipo de aposta. O Ministério da Fazenda passou essa recomendação para a gente estar alertando a vocês que a aposta não é um investimento, a aposta faz você perder dinheiro e pode causar dependência. Se você tem aí o controle do seu capital, eu espero que você esteja nos seguindo aí no nosso Instagram. Lá a gente passa as dicas sempre com segurança, tudo certinho para aquilo que você tem interesse de estar fazendo nos jogos. Então segue e se inscreva aqui no nosso canal, beleza? A gente desde já fica muito grato aí pela sua ajuda. Já passamos da marca aí de 30 inscritos, isso ajuda demais a gente. E também segue aqui o nosso perfil no Instagram, que lá eu faço uma resenha mais voltada para o humor, para a comédia dos jogos do dia, e também passo uma análise, uma dica aí em algum jogo que a gente está acompanhando. Fechou? Então é isso, muito obrigado e bons greens.